Bem-vindo! Parkour! Fora de série! Backstage! Convidado especial! Pastoral Tilson! Pastor Wilson! Bem-vindo! Não, pastor Alice. Calma, Pastor Alice. Pastor Malas! fala teu nome. Eu sou o Matheus Pereira. E eu sou a Sandra Carvalho. E o nosso convidado especial de hoje, Alice, pastor Alice, não inventa, Novo tá? participante aqui. Pastor Alisson Barbosa. Desisto. Alisson Barbosa, Quinto tá bom. episódio, já aceita, Então, melhor, né? Não, é o jeito, você não me deu opção. Tudo bem, Wilson, Vamos em vamos lá. frente. Qual é a boa pra hoje, Sandra? Hoje, É a fuga! Roda o VT! Eu não disse que vinha? Eu vim. Rodou o VT! esse, pastor, foi o primeiro encontro da Melissa e do Gustavo, acredita? Que loucura! E não sei se deu muito certo, acho que foi meio errado, né? É, Começou foi meio- errado, né? Agora, uma aventurinha sempre é legal, é? É que nem aquela, Uma né? aventurinha não é legal? Não é legal uma aventurinha? Como dizem, sem emoção não tem graça. É, porque se ficar sem emoção também não tem graça. Sabe quando eu tava vendo, eu lembrei de mim. O quê, Umas pastor? Pastor. O que você já fez, pastor? Na miúda, só pra nós. Eu tinha 17 anos que eu comecei a namorar minha esposa, a dona Tininha. A Tininha. Tininha, Beijo, 17 anos. Manda um E aí- abraço pra Tininha. Um abraço pra Tininha. Aí aconteceu, eu de madrugada, eu estava no internato, e lá tinha uma porção de cachorros bravos que ficaram soltos à noite, e ninguém podia sair. Então, eu esperei os cachorros entrar às 5 da manhã, e eu saí para fazer uma serenata. Não podia, mas eu fui. Eu fui ali pelo canto, eu fiquei embaixo da janela do quarto onde ela morava com as amigas, e eu comecei a cantar. O pior de tudo foi eu cantar, né? Eu cantar foi o mais desafiador. A gente não quer nem ouvir também cantar, não, a- precisa, né? a Tininha gostou naquele dia. Hoje eu não posso nem cantar, tentar, que ela já não quer. Mas era só a voz. Ah, mas foi bonito. Não, tinha um violão, um amigo meu foi tocando violão. Nossa. Emanuel é o nome dele, tocando violão e eu cantando. Foi maravilhoso. 17 aninhos. Deu certo, ela está comigo casada já há quase 32 anos. Agora, veja, foi emocionante. É legal você ter emoção. Nesse momento do namoro é muito legal. Adolescentes, é uma beleza. O problema é que você tem que medir antes de fazer. Esse é o desafio. Né? O que o Gustavo fez ali, né, Matheus? O que você acha? Ele foi prudente, não foi prudente? O que aconteceu naquele momento? Ele foi prudente, não foi? Foi bom, não foi? O que ele fez? Como conversamos nos episódios anteriores, o amor deixa o cara meio besta. Faz atitude meio besta. Né? Então, nesse caso, ele tava muito besta. E ele fez eu sofrer, né? Porque o Matheus é sedentário. E a cena foi uma das melhores cenas pra mim gravar, assim, porque a gente teve que correr bastante. Pra eu gravar. Pra mim, não grava. Nós gravamos porque... Tá, Não corrige mas meu vamos lá. português, Sandra. Mas Não, Aí- e não corrige meu espanhol? Tá. foi Para- uma continuar. aventura muito tensa, eu quase morri de ataque cardíaco, mas a atitude dele em si foi aquela coisa que a gente comentou, de querer... de ser trouxa. Ele foi trouxa naquela noite de fazer essa atitude besta que prejudicou ele e ela também, prejudicou os dois nessa... Porque ele mentiu pra mãe dele. Mentiu pra mãe dele. E depois, ele ainda, que tão esperto que ele é, né? Porque ele é muito esperto. Sim. Ele ainda deixou o celular cair sem perceber. Que a irmã dele pegou. A irmã dele pegou. Qualquer pessoa pegava, mas foi a Não, irmã. e isso foi acumulando tanta coisa que a Melissa ainda teve que mentir pra ela, falando que não sabia onde o irmão dela estava. Mentiu pra amiga. Porque assim, você faz o negócio, né? Fez o que fizeram. A besteira, Aí a besteira, quando, a besteira. quando começam a descobrir, você começa a se encrencar porque você começa a mentir. Para tentar encobrir tudo aquilo que você fez. E no né? final o que acontece? Problema. Sempre descobrem a verdade. Uma bola de neve. O que aconteceu? Sua mãe acabou de descobrir. A mãe do Gustavo acabou de descobrir. Cobrindo. E a confusão estava feita. E você foi de castigo, não foi? Fiquei de castigo Merecido. por muito tempo. Oh, Merecido, né?
Acho que o problema é assim, o problema é que foi a bola de neve que criou. Quanto maior a bola de neve, eu acho que maior a consequência. Agora, como é que eu vou fazer então agora? Me ajuda. Como é que eu vou administrar? É bom ter emoção? É bom ter uma aventura? Sim ou não? É bom, senão... Sim ou não, É. galera? Sim ou não? Sim. Tem que ter uma aventurinha, é legal. Agora, eu não posso fazer uma aventura sem dimensionar os riscos. Né? Então, a primeira coisa que você tem que perceber quando você quer fazer uma aventurinha dessa, como eu fiz lá com a minha tininha, com 17 anos, você tem que idade, 17, né? Dessa mesma idade. O que aconteceu? Medir, deixa o cachorro entrar, não vou desafiar os cachorros. Havia uma regra da escola, que não podia entrar no residencial. Eu não entrei, eu fui por fora do residencial. Eu fui embaixo da janela dela para cantar. Foi legal. Meu coração pulava assim, não conseguia falar de tão emocionado que eu estava, de tão bom que foi. E nós guardamos isso com muito carinho no nosso coração. Mas naquele momento, nenhuma regra foi quebrada. Ninguém foi colocado em risco. Então, quando ele sai de madrugada, porque foi desafiado, né, pela sua... duvido. Então, ele foi provocado, ele quebrou uma regra da família, ele se pôs em risco, ele saiu de casa, não é, sem autorização, sem ninguém saber, mentindo, enganando. Isso põe em risco a ela, põe em risco a ele, não é? E põe em risco toda uma situação familiar quando as regras são quebradas. Então, esse é um grande desafio, o adolescente entender que ele pode e deve ser feliz, ter um momento de aventura. Ele só não pode vacilar com as regras e com a segurança dele e dos que estão ao seu redor. E não pode seguir influência, má influência também. Esse negócio de dúvida é perigoso. Uhum. Porque as pessoas têm muito disso, né? Desafiar as outras, mas... não é elas que acabam se ferrando, né? É a pessoa que aceita. Uhum. Então, eu sempre dizia para os meus alunos, a gente conversa com assim, que o adolescente sofre muito com isso, tenha cuidado com algumas frases, né? Quando as pessoas falam com você. Eu até anotei algumas então, aqui para pular. gente. Primeiro, eu duvido, você não é homem para fazer, você não é mulher, não, você não faz um negócio desse. Duvido que você faça. Pronto, duvidou. E né? o Gustavo entende bem disso. Aí o trouxa vai, aí ele vai e faz, porque ele foi desafiado. Então, se alguém me desafia, ok, né? Agora eu vou medir as consequências. Por exemplo, eu estava com a minha tininha no tempo que estava começando a querer namorar, quando era crush ainda, né? E aí ela estava sentada numa mesa com as amigas, e eu estava na outra mesa com os amigos. Aí o colega chegou e falou, cara, viu quem está ali? Eu falei, já vi. Ele falou, se você for homem, duvido, você vai lá assinar na frente dela. Eu digo, Peguei minha bandeja, levantei, né? E fui na frente dela, pedi licença e sentei. Que regras eu quebrei? Nenhuma. Que risco eu pus a alguém? Nenhuma. Entendeu? Então você pode enfrentar os desafios, desde que eles não comprometam esse tipo de coisa da sua vida e para os outros, né? Vai ter que pedir para a mamãezinha, né? Olha a cara dele, a mamãezinha vai ter que autorizar. Aí como é que o cara sente nessa hora? Fala pra mim, como é que você se sente? Como é que o Gustavo se sente? Vai pedir pra mamãezinha? É filhinho da mamãe, vai ter que pedir? Como é que a gente sente essa hora? Olha a cara dele. Até acho que um pouco envergonhado, né? Porque acha que não precisa daquilo. Uhum. Porque é envergonhado porque um grupo acha que é ridículo. Então, se você não achar que é ridículo isso, você está excluído. Você está excluído de fazer parte desse bolinho aí, você se sente mal com isso, mas acho que... Aí você vai numa aventura e quebra as regras. Sim. E aí você se complica completamente, né? Para as meninas, assim, não vai dar nada não. Não vai dar nada não, não vai dar nada não, tranquila. Pode ter certeza que vai dar errado. Quando diz não vai dar... Pode ter certeza. Ninguém fala não vai dar nada não no segredinho assim, se é uma coisa boa, uma coisa certa. Verdade, pastor. Uma outra frase interessante. Só dessa vez. Aí, às vezes, a galerinha aqui, às vezes, os namoradinhos falam pra namoradinha, amiga, vem cá, fulana, Melzinha, só dessa vez. Né? Então, só dessa vez gera um desafio tão grande que muitas vezes ela vai quebrar os valores dela, a regra da família, as regras de Deus, para simplesmente aceitar se colocar numa situação que não é melhor para ela. Então, esses desafios, eles vão acontecer. Os jovens e os adolescentes são pressionados o tempo inteiro para fazer aquilo que ele não quer fazer, muitas vezes, só para provar que ele é alguém que merece respeito, alguém que merece valor e aceitação. E isso não é assim que funciona a vida. Aprovação. Que é aprovação. A maioria do que a gente está falando é o adolescente sempre buscando a aprovação.
Aceitação. Reconhecimento. Valorização. E muitas vezes ele precisa entender que isso é uma coisa importante, mas ele não precisa atropelar quem ele é, as regras e os valores para poder ter essa aprovação. Né? Uma coisa assim também que as pessoas sempre falam assim, todo mundo faz, toda a galera está fazendo, menina, toda a galera está fazendo. O que é que o adolescente diz nessa hora ou pensa? Que ele tem que fazer também. Por quê? Porque ele vê os amigos dele fazendo e tudo mais, então ele tem que estar lá com os amigos dele, ele tem que seguir os amigos. Se ele não fizer... E ele quer estar por dentro do assunto também. E o que mais que ele quer? Ele quer estar em evidência, quer ser aceito, quer ser percebido, quer ser notado. E às vezes a forma como ele encontra fazer isso é como o Gustavo fez. Ele aceitou um desafio e se colocou em risco. E se colocou numa situação até de perigo, porque era de madrugada, a cena de madrugada que passava de madrugada, sai de madrugada. As coisas ruins muitas vezes acontecem na rua de madrugada. Você está sozinho e está se pondo numa situação que você pode sofrer um grande dano. Só que às vezes também nessas situações tem algumas vozes internas que falam dentro da gente, na nossa cabeça. Quer ver? O adolescente fala assim, eu já tenho 14 anos, eu quero que vocês pensem agora e falem do que vocês pensam como adolescente. Eu já tenho 14 anos, 16 anos, eu sei o que eu estou fazendo. Já disseram isso? Já pensaram isso? E por que disseram isso ou pensaram isso? Porque quando falavam não pra gente, a gente falava, não, eu posso sim. Quem é você para falar que eu não posso? E às vezes é o pai, às vezes é a mãe, e aí? O adolescente, o jovem, ele tem a vida dele pautada naquele tempo de vida. Então, ele não consegue perceber o que está além disso. Então, ele começa a imaginar que ele já sabe todas as coisas. E é uma coisa desafiadora. O jovem e o adolescente, ele sabe o que é certo e o que é errado? Sim ou não? O que vocês acham? O jovem e o adolescente sabe o que é certo e errado? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe ou não sabe? Diz bem, sabe? Sabe. Ou não sabe? E aí, Sandra? Sabe. Sabe. E por que faz o errado muitas vezes? Não é sempre, por favor. Não me joguem pedra ainda. Porque muitas vezes o jovem faz errado sabendo que está errado. Por quê? Não, porque tem uma frase que fala que se fosse ruim, não fazia. Mas a gente não vê a consequência daquilo agora. Porque no momento que faz, é bom, é ok, mas e depois? Então ele sabe que é errado. Mas ele faz porque, se não fosse bom para ele, no momento, momentâneo, ele não faria. Então, às vezes, ele tem a sensação que não, que tá certo, que sabe o que tá fazendo, porque não vê, que nem você falou, vê só esse tempo, não vê o que vai acontecer depois. Acho que é meio que a situação também é meio que Adão e Eva, né? Não pega a árvore, não faz aquilo. Eles sabem que é errado porque Deus disse para eles. O Criador de tudo falou para não fazer. Eles sabem o que é errado, mas... Pois é. Por que faz? Por quê? Né? Por que faz? Influências. Influência, o que mais? Vamos lá. Por que faz? Por que será que faz? Vamos voltar tudo de novo. Ele quer receber aceitação, reconhecimento, valorização, ser notado, ser percebido. Então, quase sempre incluído, aceito, né? Faz parte do grupo. Né? Então, muitas vezes, por não entender essa dinâmica ou por não perceber isso pela própria imaturidade da vida, o adolescente ele vai ser imaturo, ele não vai fazer coisa de maduro, não vai fazer, ele é adolescente, faz parte da vida. O problema é que ele tem que ir entendendo isso, de que só porque ele quer fazer, só porque alguém diz que é bom fazer, só porque foi desafiado a fazer, ele não é obrigado a fazer e muitas vezes se colocar em situação de destruição. Uma outra coisa assim, interessante, que é falando na cabeça da gente, ó. Já sei me cuidar sozinho. Mãe, não, já sei. Quando vai falar, não, já sei me cuidar sozinho. Cada vez que essas vozes internas falam dentro da sua cabeça, de você para você mesmo, você quase sempre está se pondo em risco. Porque ninguém vai dizer, não precisa falar porque eu já sei. Claro que ele já sabe que alguma coisa está torta. Claro que essa coisa está errada. Ele só não quer que martele para que a consciência fique mais pesada ainda, ele sofra muito mais depois se a coisa der errada. Então, esses desafios que o adolescente vive, eles são muito relevantes, porque nesse momento
ele está construindo o passado dele. Nesse tempo que eu lido com adolescentes, com jovens, agora são adultos, é impressionante a dor que eles sentem dos erros do passado. Sofrem, o passado virou pesadelo. Só que quando você é adolescente, o seu passado vai ser construído agora ou no futuro. Você tem 16 anos, está tomando decisões que vão te afetar com 17, 18 anos. É o seu futuro, mas você não percebe isso, você começa a construir o seu passado. Quando você tem 40, aí vai lá o caso da gravidez na adolescência. Aí está lá o problema que está lá no passado. Um acidente está lá no passado. Uma situação que ele cometeu, um grave erro no passado, se tornou um crime, né? Ele saiu para atender alguém, no duvido, ele saiu com o carro do pai, que ele pegou sem autorização, 16 anos, saiu a 120 por hora, onde a estrada era 60 e matou alguém. Olha a confusão. Quer dizer, esse momento que o adolescente está vivendo, ele está construindo o passado do adulto. Então, se ele não tomar cuidado com isso, ele vai criar sérios problemas, que quase sempre os problemas que a gente leva para a vida aconteceram nessa fase Da adolescência. Da imaturidade, da adolescência, da juventude. Você não mede muitas consequências. Então, esse é um momento interessante para dizer para os jovens, tenham calma, vai devagar, mede consequência, porque senão você vai construir um passado que é feito hoje de forma pesado, a ponto de ser um pesadelo na sua vida. Eu imagino, pelo menos se eu tiver para mim ter um bom testemunho para me contar para os meus filhos no futuro, qual foi o meu processo de adolescência, para contar para eles como que foi, como que eu fiz, como que eu passei por isso, e não como eu devia ter passado. Então eu acho isso... E também você não vai chegar lá na frente como adulto frustrado e também não passar isso para os seus filhos, né? Porque eles também vão aprender com a gente muito. A gente ser pais diferentes, às vezes, do que os nossos pais foram. E o adolescente entender que dá para ser muito feliz, ter muita aventura, muita adrenalina, fazer coisas boas, sorrir, se alegrar, se animar e, ainda assim, ser prudente e responsável. Exatamente, pastor. Obrigada. De nada. Isso aí. Muitas graças. Por nada, muchacha. Vamos Estou adelante. muito feliz. Agora, vamos encerrar esse programito? Esse programito encerra por aqui. Você pode acompanhar mais episódios semana que vem. E assistir os anteriores, se você ainda não assistiu. Se você caiu de paraquedas aqui, tem mais programas. A gente tá no quinto, sexto? No quinto. No quinto episódio, rapaz. E semana que vem tem mais, então te vejo lá. Beijo. Forte abraço. Um forte abraço. Fora de tchau, tchau. série Backstage. Backstage. Semana que vem tem mais. Tchau. Fim. Next week. Fora de série Backstage. Semana que vem tem mais. Adiós. Abraço.